Trocar as 2 horas perdidas no aeroporto antes do voo, a chatice de ter de passar pela segurança, as filas intermináveis na hora de embarcar e a adaptação a horários pré-determinados por uma chegada 15 minutos antes da descolagem, um welcome drink simpático, uma entrada direta com privacidade no nosso próprio avião e ainda para mais, poder fazê-lo quando nos apetecer é um sonho comum a muita gente. Frequentemente não passa disso mesmo, um sonho, porque de facto viajar num jato é um luxo reservado à carteira de poucos. Ou pelo menos é desse modo que crescemos a pensar. Será que é assim tanto ao ponto de ser uma realidade inatingível? Existiram aviões para diferentes tipos de uso e consequentemente com diferentes preços de compra e utilização? A indústria da aviação privada é relativamente recente, com início há pouco mais de 60 anos, a quando do aparecimento do primeiro avião destinado a viagens particulares, construído em 1963 por Bill Lear, o Learjet 23. A partir daí, o seu crescimento foi nada menos que extraordinário, tendo o luxo, o conforto, a privacidade e a rapidez como 4 dos seus grandes pilares, tal como seria de esperar do tipo de cliente que mais dela usufrui. Estrelas de Hollywood, desportistas mundialmente conhecidos, membros dos governos à volta do mundo e executivos de empresas de topo. É difícil saber com certeza quantos jatos privados existem no mundo à data de hoje, mas segundo um relatório da JetNet, uma empresa de informação deste mercado, em junho de 2021 a frota mundial era composta por 23.133 aviões. Apesar deste valor sozinho não nos dizer grande coisa, torna-se absolutamente surpreendente quando comparado com o número de aviões comerciais em operação. Segundo a CH Aviation, cerca de 23.500 em junho do ano passado. O que isto significa é que há praticamente um jato privado para cada avião comercial. Outra curiosidade interessante é que, de acordo com um estudo feito pela Airbus Corporate Jets, a grande maioria destes, mais especificamente 62,5%, está registada nos Estados Unidos. No entanto, apesar desta predominância americana no consumo, há grandes marcas do lado da oferta espalhadas um pouco por todo o mundo. Para além da Gulfstream, da Honda Aircraft Company e da Cessna, sediados nos Estados Unidos, outras produtoras de jatos conhecidas são, por exemplo, a Bombardier, do Canadá, a Dassault Aviation, de França, a Embraer, do Brasil, e a Piaggio Aerospace, de Itália. Muitas delas estão hoje cotadas em bolsa, permitindo que os seus acionistas tirem partido indiretamente dos seus resultados, através do investimento no seu negócio, não devendo isto ser tomado, claro, como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro. Se depois de uma pesquisa própria o decidirem fazer, a XTB é uma das corretoras à nossa disposição onde é possível comprar e vender estas e outras ações e ETFs sem pagar comissões de transação até aos 100.000 euros, e é o patrocinador deste vídeo que me permite continuar a produzir este conteúdo informativo e de entretenimento para o canal. Se quiserem criar conta por lá, podem clicar no primeiro link da descrição, depois só precisam de preencher alguns dados para confirmar a vossa identidade. Agora, antes de vermos exatamente quanto custa comprar e manter um jato privado, que é a premissa deste vídeo, e para ficarmos a conhecer um pouco mais sobre este mundo, é relevante falarmos sobre os jatos disponíveis que obviamente vão fazer variar e muito o montante final. O consenso na indústria da aviação privada é que é possível dividir as aeronaves em 7 categorias: as muito ligeiras, as médias superiores, as grandes, as de longo curso e as airliners. De grosso modo, as diferenças entre uns e outros são, sobretudo, para além dos preços, a capacidade de pessoas e bagagem e a distância máxima que conseguem percorrer. Uma pequena nota a destacar antes de entrar em detalhes sobre cada um destes tipos de jato é que, apesar de ter dedicado muito tempo a fazer a pesquisa para fundamentar este vídeo, estou longe de ser um expert da aviação, portanto, se alguém por acaso tiver alguma informação que ache que o resto das pessoas deva saber, que deixe nos comentários e eu agradeço imenso. O primeiro tipo, conhecido por VLJ, de Very Light Jet, inclui os mais pequenos, que levam em média 4 a 6 passageiros e são mais apropriados para viagens de distâncias curtas de 2 a 3 horas. São perfeitos para ir à neve com a família ou para ir a reuniões num país vizinho ou numa cidade pouco distante com alguma frequência. 3 dos mais adquiridos nesta categoria, segundo uma lista feita pelo jornal Simple Flying, que refere os 10 jatos mais comprados em 2022, são o Cirrus Vision, o Cessna Citation M2 e o Honda Jet. Os ligeiros são um pouco maiores e conseguem viajar até 4 horas e pouco sem parar. Nestes, o Cessna Citation CJ2 e o CJ3, o Embraer Phenom 300E e o Pilatus PC-24 são dos preferidos. Apesar de já permitirem andar de um lado para o outro de forma mais autónoma do que voar aviões comerciais, uma desvantagem comum a todos os tipos de ligeiros é que as cabines são relativamente pequenas, com a altura a rondar 1,5 m, fazendo com que tenhamos de andar lá dentro agachados. E sim, é um ótimo problema de primeiro mundo a ter. Para quem precisa de fazer viagens mais longas, levar mais bagagem ou quer simplesmente não lidar com este problema e andar direito,
a solução pode ser passar para os médios ou médios superiores. Por norma, estes levam até 10 ou 14 passageiros, voam em média durante 5 ou 7 horas respectivamente e podem começar a exigir uma equipa de suporte superior, com 2 pilotos e uma assistente ou comissário de bordo. Alguns dos mais famosos destas gamas são a linha Cessna Citation, tanto o Latitude como o XLS, o Sovereign e o Longitude, o Gulfstream G200 e o Bombardier Challenger 350. Caso estas distâncias ou capacidades ainda não sejam suficientes para as viagens a fazer, vamos ter de passar para os jatos grandes ou de longo curso, que para além de serem mais caros de manter e operar, também têm a desvantagem de requererem pistas de descolagem e aterragem maiores. Isto leva-nos novamente para o caos dos grandes aeroportos, por norma congestionados com centenas de voos comerciais. A parte positiva a contrabalançar é a possibilidade de fazer viagens transatlânticas sem correr o risco de ficar sem combustível a meio do caminho. Esta classe pode levar até 16 passageiros e voar cerca de 9 horas sem parar. 3 exemplos dos jatos grandes são o Gulfstream G350, o Bombardier Challenger 605 e o Dassault Falcon 900. O nível seguinte de luxo são os jatos de longo curso, que já podem ter várias áreas separadas, cada uma com um propósito diferente. Há uns que, para além da zona de estar normal, com as cadeiras tradicionais convertíveis em zonas de descanso ou de refeição, também têm um quarto com uma cama de casal, uma sala de entretenimento com uma TV e um sofá e até duche na casa de banho. Costumam levar até 19 passageiros e conseguem viajar à volta de 16 horas seguidas. A linha Bombardier Global e a Gulfstream 5 são das mais adquiridas neste patamar. O último tipo, os Airliners ou Bizliners, são de todos os mais caros e luxuosos. Consistem em aviões comerciais modificados para viagens privadas que podem levar confortavelmente dezenas de passageiros, dependendo da configuração adotada, e incluir tudo aquilo que a carteira da pessoa que o comprar permitir. Estamos a falar de salas de conferência, quartos extravagantes dignos de hotel, mesas de jantar completas, escritórios, vários lounges e cozinha, onde são preparadas refeições de chefe servidas a bordo. Enfim, são autênticas penthouses dos céus, oferecidas especialmente pela Airbus e pela Boeing, duas outras empresas muito conhecidas não só na aviação privada, como também na comercial. Algumas das personalidades mundiais conhecidas por deterem este tipo de jato são as famílias reais do Médio Oriente, o Donald Trump, os fundadores da Google, o Drake, o Kanye West, ainda é muita gente. Se, tal como eu, ainda não estão na fase de usufruir destes bens de luxo enquanto quem consome, uma alternativa poderá ser investir nas empresas que os disponibilizam através da compra das suas ações em bolsa. Obviamente que antes de nelas investirmos devemos sempre fazer a nossa análise para averiguar se são ou não um veículo que está em linha com o nosso perfil de investimento. Correspondendo e no seguimento de uma pesquisa relativa às várias opções no mercado, a aquisição de uma ação através de uma corretora como a XTB é relativamente fácil. A título de exemplo, vamos usar a General Dynamics, a empresa mãe da Gulfstream, que foi em 2022 a marca de jatos privados mais vendida segundo a General Aviation News. A única coisa que temos de fazer é abrir a app, clicar na lupa no canto superior direito e escrever o nome da empresa, neste caso demonstrativo, a General Dynamics. Clicamos na primeira opção, que diz STC, selecionamos o número de títulos que queremos adquirir, clicamos em comprar e, por fim, confirmar a ordem de mercado. Tenham sempre em mente que o valor das nossas aplicações financeiras pode subir ou descer, de modo que o capital está em risco. No meio disto tudo, falta falarmos sobre o dinheiro. Obviamente que os preços variam significativamente ao longo destas várias categorias. Normalmente, os Very Light Jets são os que apresentam opções mais baratas, com alguns, como o Cirrus Vision, por exemplo, à venda por apenas 2 milhões de dólares. A partir destes, é sempre a subir até aos airliners, que novos podem custar entre 70 e 100 milhões, dependendo do modelo. Então, se considerarmos eventuais modificações e personalizações, o céu é o limite. Aquilo que muitas pessoas não sabem é que depois do desembolso multimilionário inicial que nos permite ter um avião em nosso nome, há que considerar dezenas de outros fatores. Os custos dos jatos privados são frequentemente divididos em 2 principais tipos, os fixos e os variáveis. Os primeiros são aqueles que acontecem de forma recorrente, quer voemos ou não, e podem ser divididos em 8 grandes segmentos. Os custos de financiamento, caso não compremos o avião a pronto, os salários da equipa, tanto dos pilotos como de potenciais assistentes e comissários de bordo, o treino do staff, para garantir que estão sempre o mais bem qualificados possível para lidar com qualquer eventualidade, os vários seguros, o arrendamento do hangar para guardar o avião quando está em terra, a gestão, se contratarmos uma empresa especializada para gerir tudo o que está relacionado com a equipa, com a coordenação dos voos e
com as nossas deslocações em terra, a manutenção e inspeções regulares e outros custos diversos que podem incluir, por exemplo, softwares e internet agora. Já os custos variáveis são aqueles que, tal como o nome indica, variam, neste caso, consoante o número de horas operacionais da aeronave. Os mais consideráveis são o combustível, a manutenção mais regular do avião e as revisões do motor, que ocorrem por norma de X em X horas de voo, e outros custos diversos que podem contemplar extras com a equipa, se a tivermos de hospedar num hotel ou enviar de volta para casa quando estamos em viagens de longa duração, limpeza e serviço de catering. Para tornar esta lista de encargos mais tangível, vamos analisar dois exemplos práticos. O Honda Jet, pequeno, entry-level, que serve perfeitamente para deslocações dentro da Europa com apenas um piloto, e o Bombardier Challenger 650, que é maiorzito, mais dispendioso, mas que permite viajar confortavelmente com toda a família para qualquer lugar do mundo. O primeiro, novo, anda entre os 5 e os 7 milhões de dólares, dependendo da versão e do ano de lançamento. Se quisermos economizar, conseguimos comprar um usado por cerca de 3 milhões e meio. Quanto aos outros custos, de acordo com o site Sherpa Report, os fixos amontam a aproximadamente 311 mil dólares por ano e incluem a equipa com cerca de 250 mil dólares, o seu treino a rondar os 16 mil dólares, o hangar à volta de 21 mil dólares, seguros no mesmo valor que o anterior e as outras despesas diversas estimadas em 2.100 dólares por ano. Já os variáveis representam aproximadamente 1.085 dólares por hora de voo e têm incluídos o combustível de 485 dólares, os custos de manutenção de 500 dólares e outros diversos em cerca de 100 dólares. No total, para 200 horas de operação por ano, o custo anual estará à volta dos 528 mil dólares, dos quais 311 mil são fixos e 217 mil variáveis. Isto, claro, assumindo a compra do jato a pronto, porque recorrendo a financiamento teríamos de acrescentar a porção de juros do pagamento mensal à entidade credora aos custos fixos. Já o segundo, o Challenger 650, ronda os 32 milhões de dólares novo e entre os 17 e os 27 milhões usado, sendo notavelmente mais dispendioso e não só quanto ao preço de compra. Segundo a mesma fonte, os custos fixos ascendem a quase 1 milhão e 400 mil dólares por ano. Neles estão incluídos a equipa de voo, que aumenta para cerca de 727 mil dólares devido à necessidade de mais um piloto e staff para a cabine, o seu treino, de 65 mil dólares, do hangar, que por ser significativamente maior sobe para os 114 mil dólares, os seguros de 132 mil dólares, a manutenção e inspeções regulares de 280 mil dólares e outros diversos a rondar os 48 mil dólares. Os variáveis estimam-se em 4.800 dólares por hora, divididos entre o combustível de 2 mil dólares, a manutenção periódica de 2.300 e os diversos representando mais 500 por hora. No final do ano, voando as mesmas 200 horas, o nosso bolso ficaria à volta de 2 milhões e 300 mil euros mais leve. Em qualquer uma das situações, o preço é avultado e compensa apenas a quem viaja mais do que as 150 a 200 horas por ano, segundo Steve Varsano, um expert da indústria. Por isso mesmo foram sendo criadas alternativas que permitem o acesso à aviação privada a mais pessoas por um custo absoluto inferior, mais adequado a quem viaja menos, quer ter mais opção de variabilidade do avião e menos compromisso. Algumas delas são o aluguer de jatos à hora, os conhecidos charters, os programas de subscrição por cartão, através dos quais compramos um determinado número de horas de voo a descontar ao longo do tempo, e a posse fracionada, que consiste na compra do bem a meias ou não, dividindo subsequentemente os seus custos com outras pessoas ou entidades. Explorar estas alternativas a fundo dá sumo para todo um outro vídeo, que caso seja do vosso interesse posso fazer no futuro, mas entre as empresas que proporcionam estas outras opções está, por exemplo, a NetJets, detida pela Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que é uma das 5 maiores empresas familiares do mundo. Se quiserem saber mais sobre essa corporação e os outros 4 maiores negócios de família, recomendo que vejam de seguida este vídeo, onde falo sobre as suas subidas ao topo e as suas atividades atuais. Subscrevam o canal para não perderem os próximos. Por hoje é tudo. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.